Por que ler a Bíblia em 2025 é uma ideia brilhante, mesmo que você seja ateu? Foi exatamente isso que eu fiz em 2017, quando eu comecei a ler a Bíblia, em 2017, e eu era ateu, eu não acreditava em Deus. Quando eu tinha 12 anos, o meu pai morreu, e nessa época, com toda a minha maturidade, eu olhei para o céu e falei, tenho 12 anos, meu pai morreu, Deus não pode existir. Porque se Deus existisse, ele não teria levado o meu pai não teria morrido, ele ainda estaria aqui comigo. E eu decidi virar ateu e levei muitos anos da minha vida sem acreditar em nada, muito cético. Até ouvia aqueles debates de ateu conversando com alguém que era cristão, ou enfim, alguém que tinha alguma religião. E eu sempre torcia pelos ateus e pensava nos argumentos, nossa, tá certo esse argumento. Então eu era aquele cara chato. Só que algumas coisas muito interessantes aconteceram na minha vida depois que eu comecei a ler a Bíblia. O que eu acredito que pelo menos 3 delas podem acontecer com você também. 3 delas podem acontecer com você também. Primeira coisa que aconteceu comigo depois que eu comecei a ler a Bíblia foi que eu aprendi a dizer não e a me posicionar. O tanto de cagada que eu já fiz na minha vida, de dinheiro que eu já emprestei, de coisas que eu fiz que não eram para eu fazer, por não saber como dizer não. Sabe quando alguém te pede alguma coisa, você não quer fazer, mas você não sabe dizer não, você faz, se arrependendo e depois dá ruim, para usar um termo educado aqui no canal, dá ruim. Cara, eu passei por várias e várias situações assim, de fazer as coisas para agradar os outros e não saber me posicionar. E por que a Bíblia, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia quase nada. Não entendia quase nada. Eu lia, tinha que ler 10 vezes, não estou entendendo. E no começo é assim mesmo. Mas tem algumas partes da Bíblia que você consegue entender melhor. Uma delas é o livro de Provérbios. Então, às vezes eu pegava um livro lá do Antigo Testamento, vamos supor, você caiu ali em Números, nesses livros aí, em Levíticos, cara, você não vai entender nada mesmo. Hoje eu lendo eu consigo entender bem melhor, mas no começo eu não entendia nada, porque são livros um pouco mais complexos, né? Só que tem livros que são livros mais docinhos, digamos assim. Sabe quando você vai numa árvore e tem a fruta ali pronta para você comer, o Bonfim, o Sábio da Verdade fala disso? Tem alguns livros na Bíblia que são assim, Provérbios é um deles. E no livro de Provérbios, cara, o tanto de cagada na minha vida que eu identifiquei por ler o livro de Provérbios, eu olhava o livro assim, eu lia e eu falava, caraca, eu já errei nisso, eu já fiz isso, eu já emprestei meu nome, eu já fiz tudo que está aqui no livro de Provérbios, eu já fiz e deu ruim. Então essa é a primeira coisa que pode acontecer com você, é tomar melhores decisões na sua vida, é ser uma pessoa que não comete o mesmo erro sempre. Então se você nos últimos anos você percebe, eu estou errando toda hora na mesma coisa, a primeira coisa que pode acontecer com você ao ler a Bíblia em 2025 é ser um cara mais esperto. Muitos Red Pills, eles falam, a gente agora vai te ensinar um jeito de viver o mundo. Cara, se você ler a Bíblia aqui, você vai ver muitas coisas que os Red Pills distorcem nos dias de hoje e que são o real caminho para você seguir. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a Bíblia me ajudou, e que eu acredito que pode ajudar muito você também, é a escolher uma boa mulher. Ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje. Eu era um cara que eu não queria ter relacionamento sério com ninguém. Se você me acompanha aqui no canal, você já deve saber um pouco da minha história. Eu tive uma namorada lá atrás que eu me frustrei muito com esse namoro. Depois desse namoro eu não queria mais me envolver com ninguém porque eu não conseguia confiar em nenhuma mulher, mas eu ficava meio dividido. Porque no fundo eu queria construir uma família. Eu nunca fui o cara de, nunca vou ter filho, nunca vou casar. Não, eu queria no fundo. Se você perguntasse, você quer ter filho? Eu quero. Mas eu não confiava em nenhuma mulher. Então como é que eu ia construir uma família se eu não confiava em nenhuma mulher? E foi então que lendo a Bíblia eu comecei a entender os princípios para escolher uma boa mulher. O que eu deveria observar? Quais eram as red flags? Tem aqui as red flags reais do que é uma boa mulher e do que não é. Quais são os pontos que você fala, opa, se ela tiver esses sinais aqui, não deveria ir. E também o principal é quem eu deveria me tornar.
quem eu deveria me tornar, porque é muito fácil eu querer achar uma boa mulher sem me tornar o cara certo. Então, a Bíblia também me mostrou quem eu deveria me tornar para atrair uma boa mulher e saber identificar uma boa mulher. Porque mesmo assim, às vezes você se torna o cara e você pode identificar a mulher errada. A Bíblia te ensina as duas coisas. Então, para você que vem se ferrando nos relacionamentos, a Bíblia pode te ajudar nessa também. A terceira coisa que a Bíblia me ajudou foi a empreender. Como eu posso usar isso? Eu vou explicar. Quando eu vendi o jogo do texto, eu tive uma experiência. Porque assim, eu ganhava dinheiro com o jogo do texto, por muitos anos eu não aparecia ganhando dinheiro com o jogo do texto, tá? Eu não aparecia. E eu não me orgulhava em falar o que eu fazia. Então, por exemplo, às vezes o André Franco, grande amigo meu, ele me apresentava muito cara bem sucedido, me apresentou caras incríveis. E a pessoa pergunta, pô, Elias, o que você faz? Aí eu trabalho com internet. Tá, mas o que você faz na internet? Eu vendo cursos, infoprodutos. Legal, mas que tipo de curso você vende? Cursos de desenvolvimento pessoal. Tá, mas o que exatamente? Então, eu só falava que eu ajudava os caras do jogo do texto quando a pessoa me apertava muito, porque no fundo eu não tinha... Sabe aquilo de, cara, eu não quero falar para os meus filhos que eu faço isso? Eu tinha isso. Até que um dia, que foi a gota d'água para mim, eu estava no Instagram, aí um dos meus seguidores, que talvez seja você, espero que você tenha mudado os seus caminhos também, mandou uma mensagem para mim, falando o seguinte, me agradecendo. Eu lembro até hoje, quando eu abri a mensagem, ele me agradeceu, e ele mandou uma selfie, ele com 2 mulheres no motel. E ele falou, Elias, tenho que te agradecer, porque por sua causa eu tô com 2 mulheres aqui agora no motel. E por mais que eu tenha vivido o mundão, eu vivi o mundão de uma forma normal. Eu nunca fui de querer sair com 2 mulheres ao mesmo tempo. Não, eu queria só... Na época que eu estava no mundão, era uma mulher ali, uma relação normal, sabe? Não era um negócio diferente, ou enfim, eu era uma pessoa normal que era solteiro, queria ali sair com mulheres e tal, mas era isso. E eu comecei a perceber que, por mais que alguns caras ainda usassem de forma normal, gerava um fruto ruim. Por exemplo, quando eu fazia os vídeos aqui no começo do canal, que eu fazia batalha de profissões, lembra? Cafajeste versus Bonzinho, eu fazia vídeo vestido de policial, de não sei o quê. Cara, tinha uns psicopatas que ligavam na loja da fantasia e ficavam falando um monte de merda para as mulheres. Então era um negócio que não gerava bons frutos. Tinha muita gente maluca que consumia e que usava o negócio de um jeito extremamente pervertido e doentio. E quando eu recebi aquela mensagem lá no Instagram, eu falei, nossa, foi ali que foi antes de eu me converter, ali que eu falei, cara, não é isso que eu quero falar para os meus filhos que eu faço, não. Não é isso. Foi ali que começou meu processo de, vou mudar os rumos desse canal aqui, vou mudar os rumos de tudo. E aí, o que eu entendi lendo a Bíblia? Eu entendi que a mesma habilidade, como é que eu entendi isso, né? Quando Jesus conhece Pedro, Pedro era um pescador. Aí ele lança a rede, tem toda aquela passagem lá da rede vir cheia e tal. E aí Jesus chega para Pedro e fala, agora você vai virar um pescador de gente. O que eu peguei aí? Deus muitas vezes não quer mudar o seu ofício, Ele quer mudar a aplicação do seu ofício. Então o que eu fazia? Eu ajudava homens a serem ouvidos pelas mulheres. O que eu comecei a fazer? Eu passei a ajudar profissionais incríveis, bons profissionais a serem ouvidos na internet. Então, não mudou muito o meu ofício. Eu ainda ajudo pessoas a serem ouvidas. Só que mudou a aplicação. E hoje eu sou muito realizado com o trabalho que eu venho fazendo de ajudar pessoas a crescer e de levar a mensagem das pessoas mais longe. E, cara, mudou drasticamente a minha relação com o trabalho. Porque por mais que eu ganhasse dinheiro antes, eu não era um cara 100% realizado com o meu trabalho. E hoje eu sou. Claro que eu quero construir muitas coisas ainda, mas é um negócio que me dá orgulho de fazer e eu gosto. Hoje eu não tenho mais vergonha de falar aquilo que eu faço, eu falo de bate-pronto. E a quarta coisa, então isso pode acontecer com você também, tá? Antes. Às vezes você está perdido na sua vida profissional, você está sem rumo, você não sabe para onde ir, qual que é a sua vocação, enfim, a Bíblia pode te ajudar. E a quarta coisa, e mais importante, foi
o encontro que eu tive aqui. O encontro que eu tive comigo mesmo, porque eu passei a entender quem eu realmente era, quem eu fui criado para ser. O encontro que eu tive com a pessoa que me criou, uma pessoa que sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça e eu entendi o propósito de tudo, porque eu era um cara perdido nisso, eu nem queria, sabe coisas que você nem quer pensar? Qual que é o sentido de tudo? Por que eu tô aqui? Eu falava, quero saber disso não, eu só quero viver minha vida, ganhar dinheiro, pegar mulher, e é isso. Ter o shape, era isso que eu queria. Eu nem queria me preocupar com essas questões filosóficas, mas no fundo tem algumas situações na vida que derrubam a gente, que é aí que a gente começa a se perguntar o porquê disso, e aconteceu comigo. Então hoje, a Bíblia, sabendo disso, eu sou uma pessoa que consigo enfrentar problemas e situações difíceis da minha vida de um jeito melhor do que eu enfrentava lá atrás. Então a Bíblia vai te ajudar nisso também. E o principal foi que a leitura da Bíblia me fez ter um encontro com a pessoa mais importante desse universo e eu sou um cara de hábitos. Eu já fiz muitos hábitos que me ajudaram. Por exemplo, Pomodoro. Cara, me ajudou. Leitura de livros. Cara, me ajudou muito, mudou a minha vida. Pomodoro está mudando a minha vida, mas a única coisa que não só mudou a minha vida, mas como me mudou da água para o vinho, foi esse encontro que eu tive com a pessoa que está revelada aqui. Então, eu não sei se você terá a mesma experiência que eu, não posso afirmar isso. Eu não posso afirmar que você vai ter um encontro que eu tive, eu não posso afirmar isso, mas eu posso afirmar com bastante convicção que se você ler isso daqui e seguir os princípios, você vai tomar decisões melhores, você vai se relacionar melhor com as pessoas, você vai se relacionar melhor com você mesmo e a sua vida só tem o que melhorar lendo a Bíblia. Então, ler a Bíblia é uma ideia brilhante para 2025, mesmo que você seja ateu, eu acredito que a sua vida vai melhorar. E compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece que precisa dessa ideia brilhante para 2025. Se inscreve aqui no canal e vamos para cima.